Meus irmãos, a graça e a paz. Uma das coisas mais lindas que a gente vive no reino de Deus é o Deus que realiza sonhos. Eu já chorei hoje, eu já sorri, mas meu choro foi de gratidão. Eu estava ali do lado da minha esposa, porque talvez você chegou nessa igreja agora, e talvez você chegou aqui há pouco tempo. Mas nós já orávamos por você há muito tempo. Eu quero louvar a Deus pela vida desse casal, irmãos, que eu amo demais. Rogério e a Érica, os meninos. E que Deus nos deu a oportunidade de se conhecer numa situação inusitada. Ele tinha feito um convite para eu vir falar sobre grupos pequenos. E tinha tudo para aquele negócio não dar certo. O carro, você já viu um carro furar o tanque de combustível? O tanque furou e na autorizada não tinha um novo tanque. E aí já estava para cancelar, eu disse assim, não, Rogério, eu pego um ônibus aqui, rapaz, eu chego aí, fica tranquilo que eu vou chegar. E eu cheguei a primeira vez aqui na rodoviária de Santo André, e nós nos conhecemos, e de lá para cá, Deus uniu o nosso coração, irmãos, porque há um mito que diz que pastor é um ser sozinho. Isso é uma mentira do diabo. Nós não somos sozinhos, nós somos amigos. E através de um movimento chamado de Igreja Multiplicadora, pequenos grupos multiplicadores, Deus uniu uma turmada grande nesse Brasil. E eu preciso dizer uma coisa aos irmãos. Os irmãos não sabem o quanto o pastor dos irmãos é amado nesse Brasil afora. Quanto ele é querido, quanto ele é apreciado, né? Nós estamos aqui de passagem esse final de semana, nós estamos indo para Águas de Lindóia, nós vamos ter uma conferência nacional desse movimento lá, com mais de 1.500 líderes do Brasil, da América Latina. E a gente é grato pela vida dos irmãos. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer os irmãos, porque a maneira pelas quais vocês têm cuidado do Rogério e da Érica, isso encanta o nosso coração. A gente é muito amigo, a gente é muito querido. Como ele disse, nós já sorrimos juntos, mas nós também choramos juntos. E para nós que estamos aqui, eu, Jefferson, e sempre temos estado mais próximo do Rogério, o pastor Davi que está conosco, somos muito gratos. Rever e abraçar alguns irmãos, eu dei um abraço no Zé ali, tão especial, Zé querido, Pedro, outros irmãos que a gente já revê o irmão Roque, né? Já de algum tempo que não via, que alegria poder agradecer. Eu me sinto muito honrado estar aqui com os irmãos nessa manhã, e desde o primeiro momento, desde a época do hotel, desde o primeiro dia, e muito antes disso, nós oramos por esse dia, talvez você não saiba. No ano de 2016, nós oramos por esse dia aqui, irmã Érica, na mesa de um restaurante, lá em Guarapari. Talvez você não imagina. Nós oramos por esse dia naquela noite. E como Deus tem tudo à sua hora e tudo ao seu tempo, glórias sejam dadas ao Senhor. Saiba que você não está num lugar qualquer. Deus não te trouxe a um lugar qualquer. Deus te trouxe a uma igreja que faz parte de uma convenção, que hoje são 14 mil igrejas espalhadas Brasil afora, quase 3 milhões de batistas só no nosso Brasil, e você faz parte de uma família, talvez você não saiba, que são 52 milhões no mundo. Talvez pela nossa forma de ser autônomos, a gente acha assim, a Igreja Batista Novo Tempo, ou lá a nossa Hope, né, a Comunidade Batista Hope, ou a Igreja Batista Equatorial, lá em Belém. Nós nos unimos por princípios e nós fazemos parte de uma mesma família. Então eu queria que você soubesse que a sua família são 54 milhões no mundo, 3 milhões nesse Brasil, em 14 mil igrejas espalhadas Brasil afora. E eu queria também, em nome de Missões Nacionais, e talvez você está aqui pela primeira vez, eu sou seu missionário. Uma das características de uma igreja batista é ser muito envolvida com missões, com a obra missionária. E eu sei do amor dos irmãos pela Cristolândia e tantos outros projetos que vocês já se envolveram. E eu quero agradecer os irmãos mais e mais por isso. E eu sou um desses espalhados aí, Brasil afora. E a gente sai pregando o evangelho nos mais diversos lugares. Então eu queria parabenizar os irmãos, pastor Rogério, por essa obra tão linda que está apenas começando, né? Hoje eu já estava dizendo assim, onde o Rogério vai botar mais cadeiras aqui, porque vai ter que comprar mais cadeira, irmão, o espaço vai ser pequeno.
Deus tem muita gente nessa cidade, irmãos. Deus não colocou os irmãos neste lugar por um acaso. Deus não colocou os irmãos aqui em São Paulo por um acaso, meus irmãos. Aqui, irmãos, é o coração da nossa nação. O coração econômico, financeiro, o Brasil gira em São Paulo, irmãos. Nós estamos falando que a América Latina gira a partir desta cidade. Quantas outras coisas não acontecem no mundo a partir daqui? E você acha que Deus colocou você aqui por um acaso? Não, meus irmãos. Esta igreja é mais do que uma igreja, é um luzeiro, é uma agência missionária para as nações, meus irmãos. E isso precisa mais e mais entender e ficar claro nesse DNA que Deus tem dado aos irmãos, já nos vários projetos missionários que vocês têm se envolvido. Então, que Deus possa abençoá-los. Nesta manhã eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 16. Nesse dia tão especial, quando o corpo se reúne. E enquanto o pastor Rogério estava celebrando a ceia, eu sou apaixonado por história, irmãos. Eu gosto muito de história. Eu gosto de ler sobre as histórias dos pioneiros, quem nos evangelizou e quem nós somos. E essa semana eu estava lendo já há alguns dias o primeiro manual de igrejas que foi escrito para a denominação batista no Brasil em 1926. Eu consegui um PDF desse manual, eu imprimi. Ele é de Taylor, um dos nossos pioneiros, um dos pais na fé. E neste manual ele faz questão, ele estava muito preocupado porque a obra batista no Brasil estava avançando. A nossa convenção se consolidou em 1907, nós começamos a avançar e muitas igrejas estavam nascendo, igrejas pujantes para pregar o evangelho, mas ele tinha uma preocupação, não bastava ser apenas uma igreja, ela precisava ser um povo que tivesse uma consciência bíblica, doutrinária, que não era apenas um movimento. Olha a preocupação dele, em 26 já existia movimento. Mas ele dizia, nós temos uma característica, nós temos princípios, nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós estamos vindo. E incrível que há um capítulo no livro em que ele estava preocupado como seria a nossa continuidade acerca da ceia do Senhor. Eu só estou contando isso porque, enquanto nós celebrávamos a ceia do Senhor nessa manhã, o que nós fizemos aqui é o que aquele nosso pioneiro escreveu naquele livro em 1926. Incrível isso! Graças a Deus por saber que esses princípios que nós cremos têm sido perpetuados de geração em geração. Deus abençoe. Atos capítulo 16. Quando a gente fala de igreja, irmãos, vou usar essa expressão, que talvez a gente não gosta muito de usá-la, mas eu sou apaixonado pela igreja. Eu sou fruto da igreja. Eu sou alguém em que sou cuidado e abençoado pela vida da igreja durante toda a minha história. Eu não venho de uma família de cristãos. Eu sou mineiro, lá do interior de Minas Gerais, de uma cidade muito grande, de 9.000 habitantes, Itaiomi. Normalmente mineiro é assim, você pergunta ele de onde é, ele fala, eu sou de lugar tal, perto de alguma coisa, porque a cidade dele é tão pequena que ele tem que dar uma referência. Então nós somos lá perto de Governador Valadares, do leste de Minas, e a minha família é uma família da mistura, bem o que existe muito em Minas Gerais, indígena com português. Minha tataravó foi pega no laço, como a gente diz lá, amansada, recebeu o nome e casou com meu avô. E aí formaram família do lado do papai, família de portugueses. E na nossa família, se tem uma coisa que não tem da minha geração para trás, é um crente em Cristo Jesus. Não acha, a gente tenta fazer a árvore genealógica, vamos ver se acham aqui, não tem. E aí Deus permitiu que meus pais foram para o Distrito Federal, nós fomos morar numa cidade chamada Braslândia, uma cidade pequena. E aí nós fomos morar na frente de uma casa de uma senhora que parecia um anjo, irmã Abigail. E onde eu passo eu gosto de contar essa história, porque a história daquela mulher, um dia ela resolveu atravessar a rua e ela foi na nossa casa. Gente, nós tínhamos vindo do interior e a nossa região é quente. Nós estávamos mais ou menos igual a turma do Pará, que está aqui hoje, tudo acabrunhado assim, ó, tudo com frio. Os irmãos aqui de São Paulo, o clima está gostoso, está todo mundo acostumado, né? Mas quem vem de região fria e chega aqui hoje, olha lá o pastor Jesse, ele está quase assim, ó,
né? Tá com frio. E quando a gente mudou para Brasília, irmãos, era um frio terrível. E a gente morava num barraco de madeira, e o barraco tinha umas frestas assim, quem já morou em barraco de madeira sabe, e a agosto aquele vento passava e chega assoviava. Mas um dia aquela mulher atravessou a rua, e ela começou a cuidar de nós. E ela levou cobertas. A situação estava difícil, eu lembro que muitas vezes ela chegava fim do dia, e ela levava uma sacolinha para a mamãe, e ela levava dorso de frango para a nossa casa. Se você não conhece, é da geração que ainda vendia dorso separado, é mais ou menos a carcaça do frango, meu irmão. Meu irmão, carcaça do frango, quando você não tem outra coisa, é uma coisa mais deliciosa do mundo. É bom sempre, mas quando você ainda não tem outra coisa, você não imagina o quanto aquilo era maravilhoso. Mas tinha uma coisa, todas as vezes que aquela senhora chegava, Zé, lá em casa, tinha um detalhe, parecia que chegava paz na nossa casa. Era mais do que o suprimento, era mais do que o cobertor, era mais do que o pedacinho de pão, era mais do que tudo aquilo, irmãos. Aquela mulher tinha um brilho no seu rosto, irmãos. Ela trazia paz para a nossa casa. E aí ela foi alcançando a minha mãe de maneira muito sábia, até que um dia ela falou assim: eu posso levar seu menino comigo para a igreja? E eu fui, irmãos, eu tinha 9 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu tinha muito medo da morte. Mas numa manhã de domingo, numa igreja como esta, meu pastor pregou no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo que aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, quando ele fez o apelo, eu estava no último banco, eu saí de lá como uma criança, apenas 13 anos de idade, um junior, mas o medo me perturbava tanto. Mas naquela manhã eu descobri que se eu cresce em Jesus, eu teria a vida. Irmãos, eu fui lá na frente, ele pegou na minha mão e disse assim: o que é que você veio fazer aqui? Eu disse: eu vim receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Irmãos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque quem conhece a Jesus nunca mais é o mesmo. E aí, irmãos, a igreja, irmãos me levavam, me traziam, irmãos cuidavam de mim. Aquele meu pastor me ensinou tantas coisas, irmãos, aquela igreja. E aí, quando eu gosto e posso falar de igreja, eu falo com muita alegria, porque eu sou fruto do cuidado da igreja. Eu sou fruto do amor da igreja, e esse evangelho foi chegando na nossa casa, meus irmãos foram se convertendo, meus pais se converteram, hoje 70% da minha família conhece a Jesus. Meus irmãos, não é uma família perfeita, porque família perfeita não existe, mas olha, ali, meus irmãos, nós temos visto a bênção e a mão do Senhor sobre a nossa casa, porque fomos cuidados, amados pela igreja de Jesus. Você pode imaginar que nesse domingo, quantos lugares como esses agora não estão acontecendo uma celebração como essa? Você pode imaginar quantos lugares agora, esta semana, quanta gente não recebeu uma oração, quanta gente não recebeu uma cesta básica, quanta gente não recebeu um abraço, quantas famílias que estavam vivendo a perca de um ente querido. Quem estava lá no funeral pode ter faltado todo mundo, mas a igreja de Jesus, ela estava lá, meus irmãos. Esta é a igreja de Jesus, esta é a Novo Tempo, chamada para abençoar, chamada para fazer a diferença aonde Deus colocou. E é por isso que eu queria pensar com você nesse momento, ao abrir a sua Bíblia em Atos 16, sabe por quê? Uma coisa maravilhosa, meus irmãos, quando a gente olha a história, o plano de Deus. Você lembra o plano de Deus? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que é que o homem fez? O homem pecou, ele foi afastado de Deus por causa do pecado. Mas Deus, no seu imenso amor, enviou a Jesus para que nós pudéssemos ter vida. Então ele, de maneira muito clara, vem e provisionou para nós a nossa salvação. A salvação não é humana, a salvação não parte de nós, a salvação parte da graça de Deus. E é o nosso maior problema.
O maior problema do Brasil não é econômico. O maior problema do Brasil não é financeiro. O maior problema do Brasil, meus irmãos, não é estrutural. O maior problema do Brasil se chama pecado. E pecado só o sangue de Jesus pode purificar. E nós, hoje, nesta manhã, nós vimos que o sangue de Jesus, que purifica todo pecado, alcança todo aquele que crê e responde a essa tão grande salvação. Só que ele veio, deu a sua vida por nós, mas você lembra das suas últimas palavras? Antes de subir aos céus, ele disse: portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, meus irmãos, mais do que uma missão para a igreja, Deus tem uma igreja para cumprir a sua missão. Guarda isso no seu coração. Mais do que uma missão para nós, nós somos a resposta do próprio Deus para que um mundo em trevas seja alcançado. E numa manhã como essa, quando o corpo se reúne ao redor da mesa, a igreja, ela é o seu corpo, elas são os seus membros. Nós vamos aprender com Paulo um pouquinho sobre isso. E ele tem muito a nos ensinar na nossa jornada como igreja, na nossa jornada como discípulos. Jesus e a igreja, Jesus e a mim e a você, como nós seremos direcionados para aquilo que ele quer conosco. E aí eu vou fazer uma coisa com você agora que Batista não gosta. Você sabe uma das coisas que Batista não gosta? Fala com o irmão que está do seu lado aí. Ah, isso aí mexe com a gente, né? Diga assim: você é a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Jesus, e nós temos uma missão, e nós precisamos cumprir essa missão. E nesta manhã, o Senhor vai falar conosco. Você está com a sua Bíblia aberta? Se você olha no capítulo 15, o que está acontecendo no capítulo 15? Nós tínhamos a controvérsia da circuncisão, nós tivemos o concílio de Jerusalém, e Atos 15 então vai terminar com a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé, eles tinham sido separados para voltar visitando os irmãos. Ele vai agora na sua segunda viagem, ele vai confirmar as igrejas, ele ia saber o que estava acontecendo, não que eles fossem um bispo, uma ordem superior que vinha ver o que estava acontecendo, não, era uma palavra de encorajamento, era alguém que estava vindo encorajar as igrejas, porque imagina, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta luta, Deus tinha levantado estes dois homens para agora saírem encorajando as igrejas, e não apenas encorajando, mas mais uma vez compartilhando a decisão do que tinha acontecido. E naquela jornada, então, nós temos uma circunstância em que Paulo não quer levar João Marcos. E aí, nós temos Paulo agora saindo com Silas, e nós temos então Barnabé caminhando com João Marcos, porque para todo Barnabé vai ter um João Marcos, e para todo Paulo vai ter um Silas, e há momento que o barco parece ser assim mais desafiador, mas lá na frente nós vamos ver todo mundo junto de novo. Porque a igreja de Jesus é assim, tem hora que ela dá estremecida e ela volta, porque ela é baseada e formada no amor, e o amor nos leva à unidade, em estar juntos e caminhar juntos. Só que a gente chega no capítulo 16, e ali então Paulo chega na região de Derbe, de Listra, e Paulo já havia, alguns teólogos dizem que ele já conhecia a história de uma igreja que estava ali, e ali tinha um menino chamado Timóteo. E aquele menino tinha um bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Mas é interessante que quando Paulo chega naquela região, ele então sentiu no seu coração de levar Timóteo com ele. Mas Timóteo tinha o pai grego, a mãe judia. Então Paulo foi para que não houvesse nenhuma interpretação equivocada, permite então e caminha junto com ele, o aconselha para que ele passasse pela circuncisão. Ele passa então pela circuncisão e ele sai. E se você notar, capítulo 16, verso 4 vai dizer assim: ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos, pelos presbíteros, aquilo que tinha acontecido em Jerusalém, para que eles pudessem tomar conhecimento.
E as igrejas eram fortalecidas, as igrejas estavam sendo edificadas. Imagina o início, irmãos, as primeiras igrejas. Assim estava acontecendo, uma nova igreja, uma igreja muito nova, que estava sendo ensinada, estava crescendo no poder e na graça do Senhor. Mas então a gente chega no verso 6, e é do verso 6 ao verso 10 que eu quero meditar com você nessa manhã. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Capítulo 16, verso 6 é o que eu estou lendo, e agora vou ler o verso de número 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Olha agora o próximo, olha o que vai dizer o 8. E tendo contornado de Mísia, foram a Troade. E aí no verso 9, olha o que ele vai dizer. Mas à noite, Paulo teve uma visão muito especial. Um homem da Macedônia que estava de pé e lhe rogava o quê? Passe a Macedônia e ajude-nos. Vamos repetir juntos? Passe a Macedônia e ajude-nos. Agora olha o verso 10. E assim Paulo teve a visão imediatamente e procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus o havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esta foi uma das experiências mais extraordinárias na vida do apóstolo Paulo. Tenho tido a oportunidade de ler a Bíblia desde criança. E uma das coisas que todas as vezes que eu passo por esse texto eu fico impressionado, e agora depois de longos anos, já ficando com a cabeça branca, eu entendi que há momentos na nossa vida em que nós queremos fazer algo, mas o Espírito Santo de Deus não permite. E aqui nós vamos ver isso. Paulo estava com o seu coração desejoso de ir para uma região. Paulo queria ir para a região Gálata. Paulo estava sendo ali movido a sua paixão, o seu planejamento. E aí uma coisa interessante, o Espírito Santo do Senhor vai mostrar para Paulo que a região era outra. E nessa manhã, nessa experiência de Paulo em fazer um planejamento e Deus fazer tudo diferente, eu queria, nesta manhã, pensar com você algumas aplicações nesse texto. Sabe por quê? É muito provável que você já tenha um planejamento de vida. É muito provável que você está com o seu planejamento pronto. Mas eu preciso lhe perguntar, você está preparado para Deus mudar o seu planejamento? Você está pronto para Deus mexer na sua agenda? Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar o que Deus pode fazer com você? E aonde Deus quer te levar através desta igreja? Aonde Deus quer levar você e fazer com você o que Ele quer? Porque às vezes, irmãos, na nossa jornada, nós vamos caminhando, nós vamos prosseguindo, Deus vai permitindo a nossa história ser construída. Mas há um momento em que parece que a gente entra numa zona assim de conforto. Tem uma hora que as coisas que nós sonhávamos, elas foram alcançadas. Há um momento da nossa jornada que há um tempo, não estou dizendo aqui passar luta, porque isso a gente vai passar todo dia, toda hora, todo momento. Mas eu estou dizendo assim, eu queria que você parasse para pensar agora. Lembra de uma coisa? Hoje você está vivendo muitas das suas orações. Para um pouquinho aí para você lembrar. Hoje, você está vivendo e eu estou vivendo o quê? Muitas das nossas... E sabe qual é um dos nossos maiores perigos quando a gente começa a viver aquilo que nós oramos? Nós nos amoldarmos à bênção. Nós nos amoldarmos aquilo que Deus fez conosco. E aí nós passamos a viver com Deus, não a partir da experiência de hoje, mas da experiência de ontem. Nós passamos a viver a nossa jornada com Deus, não com aquilo que Ele vai fazer daqui para frente, mas com aquilo que Ele fez daqui para trás.
E a gente conta histórias, a gente conta milagres, mas talvez o Senhor preparou eu e você para viver tudo que nós vivemos até agora. Sabe por quê? Porque Ele quer nos levar para um próximo estágio da nossa vida. E isso é desafiador. Porque isso vai mexer com o nosso conforto, isso vai mexer com as nossas rédeas, isso vai mexer e dizer, quem está no controle? Quais as lições nós podemos aprender como igreja nesta manhã desse texto? O que nós podemos tirar nesse texto que é tão conhecido de nós? A primeira delas, sabe qual é? Como igreja de Jesus, como povo de Jesus, o verso 6 vai nos dizer que nós precisamos ter discernimento espiritual. Paulo percorria a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar. Ele não estava ali passeando, ele não estava ali curtindo férias. Ele queria ir para a região frígio-gálata, sabe para quê? Para anunciar o Evangelho. E aqui é uma coisa interessante, o Espírito Santo de Deus não permitiu que ele fosse para lá. E aí você diz, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou buscando desenvolver aquilo que Deus me mandou fazer. Mas tem hora que mesmo a gente fazendo aquilo que é certo, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, porque Ele pode estar nos levando para um novo momento, um novo lugar. Às vezes nós ouvimos muitas vozes. Nós estamos num mundo em que muitas vozes estão diante de nós. Muitas vozes passam pela nossa mente. E agora o que fazer? Talvez nessa manhã você entrou nesse lugar dizendo, Deus, eu preciso tomar aquela decisão. Você precisa ouvir não a sua vontade, não aquilo que você pensa, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar e vai te dirigir. Você está preparado? É por isso que Paulo está dizendo, irmãos, que nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Por muito tempo, irmãos, e eu falo isso com muita sinceridade, as minhas compreensões acerca do Espírito Santo eram bíblicas e são coerentes. E eu sabia que no ato da minha conversão, eu tinha sido batizado no Espírito Santo. Porque nós somos selados, é no ato da nossa conversão. Não existe um batismo posterior, é no ato. Tendo, pois, crido, recebestes o Espírito. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E ela vai dizer que Ele vai agir na nossa vida com dons, com serviços, com manifestações. Só que o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, seja completamente cheio. Eu sabia sobre o Espírito. Eu era batizado no Espírito. E eu tinha a direção do Espírito. Eu só não levava a sério uma coisa, a vida plena que o Espírito oferece. E às vezes nos falta direção espiritual, sabe por quê? Porque nós não temos buscado sermos cheios, continuamente cheios, como Paulo está dizendo. E para sermos continuamente cheios, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós só seremos cheios de Deus dia que nós formos vazios de nós mesmos. A principal característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, ousadia para pregar a palavra. Principal característica de alguém que está cheio do Espírito Santo, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a característica que a Bíblia vai dizer. E principalmente sensibilidade ao que Deus vai falar. Paulo estava cheio do Espírito Santo. É por isso que ele fez um planejamento. E ele estava pronto para ir para a região frígio-gálata. E o Senhor disse com ele o quê? Paulo, não é por aí não. Agora você vai para outra região. Senhor, mas esse é meu planejamento. Querido, não é o meu nem o seu planejamento. O que precisa prevalecer é o planejamento de Deus. É aquilo que o Espírito Santo está falando a você. E você sabe que Ele já falou. Essa é a primeira lição. Nós, como igreja, precisamos ser o povo que tenha discernimento espiritual.
Nessa geração, mais do que nunca, nós precisamos de discernimento espiritual em meio a muitas vozes. Quer ver outra coisa? A segunda coisa que a gente aprende aqui é que a igreja de Jesus, verso 9, eu e você precisamos, diz assim, naquela noite Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia. Tinha um planejamento, irmãos. Estava tudo pronto. Mas o planejamento não era para Macedônia. Mas a igreja de Jesus é uma igreja que precisa aprender adaptabilidade. Sabe por quê? Porque nós não estamos nesse mundo para sempre. Uma das coisas mais lindas de igreja que está sendo plantada como a nossa, como a dos irmãos, como a nossa, é que o movimento de Deus vai fazendo assim. A gente começa numa sala, vai para um auditório, vem para um galpão. Irmãos, e aí eu já preciso te dizer uma coisa, você que chegou aqui, talvez não é aqui que Deus vai deixar os irmãos, não, irmãos. Esse lugar vai ser pequeno para o que Deus tem. Esteja disposto a ouvir o que Deus vai falar. Esteja disposto para quando o vento soprar. Esteja disposto para quando a nuvem andar. Entender que a adaptabilidade é algo comum à igreja de Jesus, porque é um povo em marcha. Qual é o nosso perigo, irmãos? Vai estar bom demais, vai estar tudo arrumadinho demais, vai estar tudo prontinho demais, mas o Senhor vai dizer, levanta e anda, levanta e marcha, porque o que eu tenho, vocês ainda não conseguiram ver, o que eu irei fazer. Você conseguiu imaginar que uma igreja com um ano estaria aqui? Você conseguiu imaginar que tudo isso ia acontecer em um ano? Ah, meu irmão, nem eu. Nós não imaginamos, irmãos, porque Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos, mas nós precisamos entender, para viver o novo de Deus na nossa vida, eu preciso estar aberto e ser adaptável. Paulo, teu plano está pronto, mas esse não é o meu. Talvez o seu plano está pronto, mas você já perguntou se esse é o plano de Deus? Talvez você disse, Senhor, o meu mapa está aqui, está prontinho. E aí o Espírito Santo está dizendo, nananina não, esse é o seu, mas você vai se adaptar àquilo que eu tenho para você. Essa é a segunda lição, estava tudo pronto. A adaptabilidade, meus irmãos, o discernimento é mais importante do que fazer. Agora, a igreja de Jesus não é uma igreja estática. É por isso que nós somos considerados um povo em marcha. Nós não somos daqui, não vamos permanecer aqui. Nós já estamos contemplando, irmãos. O que aconteceu aqui nessa manhã, irmãos, é só um pouquinho daquilo que vai ser um dia, quando todos nós estaremos nas bodas do Cordeiro com Ele para sempre. Não é isso aqui não, irmãos, nós estamos de passagem. Essa é a segunda lição. Agora tem uma outra coisa. Quando a gente entende a vontade de Deus, a gente tem que tomar decisão. E talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente tem. Porque muitas vezes a gente ouve, a gente sabe o que fazer, mas às vezes nós somos dominados pelo medo e pela segurança. Paulo ouviu. Paulo tinha uma rota, e o Senhor disse, muda. E é interessante, irmãos, o verso 10. Assim, quando Paulo teve a visão, imediatamente ele procurou seguir o destino, concluído que Deus havia lhe chamado a anunciar o evangelho lá na Macedônia. E olha só, ir para o desconhecido, ir para o que não estava planejado, ir para aquilo que não era inimaginável. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela anda por fé e não por vista. Tomar uma decisão de sair daquele auditório para vir para cá, irmãos, é pisar aqui, ó, e acreditar que o chão quem vai colocar é Deus. É assim, irmãos, plantação de igreja é isso. Nós começamos uma igreja há 7 anos e meio atrás lá em Brasília. Estamos igual os irmãos. Estamos na fase do tabernáculo. Um dia vai para lá, outro dia vai para cá, já mudamos 4 vezes. Agora o nosso espaço não cabia 2 anos e meio atrás, começamos a orar. Deus nos dá um lugar. O aluguel era um valor estratosférico na região que nós estamos. E aí, como a gente já não queria problema, nós falamos, nós vamos comprar. Pela fé.
E de Brasília você só tem duas formas de comprar. Ou você compra do Estado numa licitação pública, ou você compra de um terceiro, que normalmente é o dobro ou o triplo. Fomos para a licitação pública, e aí nós tínhamos uma comissão montada, fizemos todo o planejamento, aquilo que Batista gosta, aquilo que a gente gosta de fazer. Fizemos todo o planejamento, e aí vimos, tinha um irmão do mercado imobiliário, disse, pastor, nós temos que botar 30% a mais, então nós não vamos perder. E aí, botando está certo, aí achamos uma esquina, irmão, maravilhosa, rua principal, estacionamento do lado é esse aqui. Fomos lá, botamos 30%, aí veio uma construtora, botou 40%. Aí a gente foi lá na lona, mas foi bom que Jesus nos deu uma lambada e a gente aprendeu. Ele disse assim, vocês estão querendo comprar ou vocês estão querendo que eu resolva? Porque até então vocês estão resolvendo. Vocês que estão dando o lance. E aí ele disse assim, o que eu tenho para vocês, vocês não vão concorrer com ninguém, vocês vão ganhar no valor mínimo. Aí todo mundo entrou numa loucura. Como nós vamos botar um lugar? Nosso bairro está crescendo muito. É a expansão imobiliária do Distrito Federal. E aí apareceu os últimos 6 no bairro. Apareceu um outro na avenida principal. 2 frentes, irmão. Pensa num terreno bonito. E aí nós temos um negócio lá que é meio assim de maluco. Coisa de missionário. E aí fomos para lá madrugada e começamos a marchar lá em cima. Porque Jesus ia dar aquela terra para nós. E nós fomos orar lá. E aí a licitação estava vindo. E o nosso compromisso era o seguinte, irmãos, nós não vamos colocar nada, porque Deus nos mandou colocar o mínimo, porque é Ele que vai nos dar. Porque essa história a gente precisaria viver esse milagre. Porque se nós tivéssemos colocado mais e ganhado, a gente ia achar que era a gente. Irmãos, botamos o valor mínimo, 86 propostas na licitação do governo. O terreno do lado foi vendido 350 mil a mais. O nosso, ninguém concorreu. Levamos no preço mínimo e 180 meses para pagar. Isso foi um milagre, irmãos. Mas foi tomar uma decisão. E qual foi tomar a decisão? Comprar um terreno sem ter dinheiro para pagar. Sabe por quê, irmãos? Pastor Rogério, só fecha o ouvido aí rapidinho. O que dirige a igreja, com todo respeito aos irmãos da tesouraria, não é o nosso orçamento. O que dirige a igreja é o poder de Deus, irmãos. Se a gente for olhar pelo nosso orçamento, você sabe o que nós vamos fazer? Nada! Sempre vai faltar, sempre. Não estou dizendo que a gente vai ser maluco, eu não estou dizendo que a gente vai fazer coisa de doido, mas quando Jesus disse, bota o pé na água que você vai andar, vai, ora, e Deus vai dar o discernimento, terminamos de mudar. O vizinho do lado ia construir, nós estávamos preocupados, 40 mil para fazer a terraplanagem, para tirar uma parte. Chego lá um dia, vejo um rapaz no trator e disse assim, olha ali, aquilo ali vai ser a resposta. Vou falar com o rapaz do trator. Falou, ô moço, bom dia, tudo bem com o senhor? Disse, tudo bem. Nós somos dono desse lote aqui, eu sou o pastor. Aí quando eu falei pastor, ele disse assim, Pai do Senhor Jesus, meu irmão. Eu disse, o senhor já está agindo aqui. É ele. Aí ele começou a me contar. Ele estava buscando terra a 14 quilômetros. Ele disse, você não quer tirar essa terra aqui para você, não? Ele disse, só o senhor marcar. Irmãos, marcamos, o homem tirou 300 caminhões de terra do nosso lote. Sabe quanto nós pagamos? 0. A cada experiência dessa, Deus está falando assim, continua, continua, novo tempo, continua, continua, novo tempo. Ah, mas aquele lugar lá é bonito demais para nós. Mas Deus falou, vai, continua, novo tempo. Por quê? Porque nós precisamos tomar decisão, e decisão não é por fé, decisão é por vista. Os irmãos têm experimentado milagres, mas coisas maiores virão, e precisarão ser tomadas decisões ainda mais difíceis. Guarde isso no coração. Haverá tempo em que talvez alguém vai dizer, esse povo ficou doido. Não ficamos doidos, nós andamos por fé e não por vista. Faltava agora a última parte para tirar o alvará da construção. 127 mil era a última taxa que tinha que pagar. Nós passamos o tamanho construtivo, que já foi uma atitude de fé. Montamos lá uma estrutura de 2.400 metros de obra. Tem dinheiro para começar? Temos não, irmão, mas nós já fizemos o projeto. A gente anda por fé.
E se a Samara sabe dessa minha loucura, eu já sei o preço de tudo. E já fui atrás de tudo, porque eu sei que quem vai suprir é Deus. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Saber o preço. Porque alguém uma hora vai perguntar assim, aí pastor, como é que isso aí custa quanto? Irmãos, na minha vida como missionário, eu já saí para ver preço das coisas e voltar com elas. Então eu sei que é Deus que cuida da igreja de Jesus. E aí agora faltava pagar a taxa, pastor Rogério. 127 mil. Irmão Osmar, que é o irmão da nossa igreja, está cuidando. Tem como parcelar? Tem não, pastor. Tem como alguma coisa, 600 por ser igreja? Tem não, pastor. Nós passamos, foi a taxa construtiva. Isso aqui nós estamos fazendo a mais do que pode. Meu irmão, eu vi que tinha uma lei que pode ser mudada. Pastor, esquece isso, nós temos que pagar. Então tá bom. Vamos reunir a assembleia, aprovar na assembleia para pagar aquela taxinha simples de 127 mil. Senão a gente não começa a obra. Meu pai, nós estamos lutando para juntar, para fazer pelo menos a base agora. Isso aí já vai a metade da base só nisso aí. E aí, irmãos, era domingo anterior. Íamos convocar a assembleia. No domingo seguinte, nós somos batistas. Vamos convocar a assembleia para pagar a taxa. Na segunda-feira, o projeto entrou em pauta na Câmara Legislativa, que é igual a Câmara Estadual aqui. Foi aprovado. Olha que loucura. Não existia como o projeto ser aprovado. Não tinha nem perspectiva. O projeto foi aprovado. Mudou a forma de contar o processo. A taxa saiu de 127 mil para 29 para pagar em 12 vezes sem juros. Pagamos a primeira essa semana. Semana que vem vamos pegar o alvará, irmãos. Irmãos, eu acredito num Deus que muda até a lei quando Ele quer, irmãos. Ele usa o ímpio, irmãos. Ele vai usar quem Ele quer. Mas muitas vezes Ele está perguntando a gente, você tem coragem de andar sobre as águas? Você tem coragem de viver o sobrenatural? Você está com coragem de pisar onde você não está vendo? Ou você anda por vista? E aqui, irmãos, não sou contra planejamento, não. Minha área é gestão e administração. Irmãos, nós temos vivido isso na junta. Irmãos, nós compramos agora, pela graça de Deus, a 3ª carreta missionária. Essas carretas, irmãos, talvez os irmãos ainda não conhecem esse projeto. Nós temos hoje 3 carretas, agora a próxima vai chegar em janeiro. 2 delas foram lá para o Rio Grande do Sul, foi uma bênção, irmãos. O que é uma carreta missionária? 5 consultórios médicos, abre um lugar para evangelismo, os médicos vêm, trabalham de dia e à noite a gente, madeira, prega o evangelho e gente se convertendo. Uma está rodando no Nordeste, outra está rodando no Norte. Nós fomos para o Sul, e foi uma bênção lá no Sul, e nós saímos de lá desafiados. Deus falou assim, tem que vir uma carreta para o Sul. Irmãos, lá em Porto Alegre, esse ano nós trabalhamos lá várias semanas. Lá nós trabalhamos com centenas de pessoas. Dentro de Porto Alegre tinha muitas unidades que estavam debaixo d'água. Sabe onde a gente estava atendendo o povo? Dentro das carretas missionárias. Olha o que Deus estava fazendo. Mas sabe como é que foi para comprar a primeira carreta? Nós tínhamos que assinar um contrato, era 1 milhão e pouco. Irmão, assinar um contrato de 1 milhão, quando você olha para o orçamento e fala assim, tem quanto? Não tem nada. Mas nós vamos assinar. E aí, nós estávamos orando por isso e tinha que assinar o contrato. O meu chefe é o pastor Fernando, e aí no final do dia ele recebeu um comprovante. Nós temos uma rádio, a Rádio 316, eu queria até que você baixasse esse aplicativo depois. Rede 316, é uma rádio batista, 24 horas, 7 dias por semana, conteúdo de primeira qualidade para você ouvir. Todo dia pela manhã você vai poder ouvir o pastor Jefferson lá, de 8 às 9 da manhã, uma bênção. E aí tinha uma ouvinte da rádio que ouviu sobre esse negócio da carreta. E ela ficou muito animada, no interior do Mato Grosso do Sul. E ela disse assim, eu vou dar uma oferta para a carreta. E ela mora na roça, irmãos. Ela foi na cidade, vendeu uns machixe. E pegou e mandou para o pastor Fernando. E o pastor Fernando abriu. Nem sabia que era ela. E ela disse assim, pastor Fernando, estou mandando oferta para a gente comprar a carreta. Abriu o depósito, R$30. Irmãos, é isso, é só a resposta que a gente precisa para assinar o contrato, irmãos. Nós fomos lá com R$30, irmãos, e compramos a primeira e ela já está paga. Comprou a segunda, ela já está paga. E agora comprou a terceira e vai ser paga em nome de Jesus, irmãos. Agora, se a gente fosse ficar, irmãos,
Nós não vamos chegar não, irmãos. Sabe por quê? A prata e do ouro é do nosso Deus. Mas o que esse texto nos ensina? Que a gente precisa tomar o quê? Decisão. E eu vou caminhar para terminar, que a hora já foi. 2 coisas só para terminar. Paulo toma a decisão e ele vai. Só que você lembra o que acontece depois? Ele chega em Filipos, ele prega. E ele ia todo dia para um lugar de oração. Ele estava encontrando uma mulher endemoniada pela rua. E ela falava que ele era um homem de Deus. Porque o demônio é assim. Ele tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Indiferente disso. E ele falava. E Paulo ora por ela. Lembra o que acontece? Ela foi livre. Só que ela adivinhava. O dono perdeu o dinheiro que ele ganhava com ela. Qual foi o fruto daquilo? Paulo e Silas foram presos, levaram chibatada no lombo e foram jogados no cárcere inferior, um lugar sujo, fedorento. Imagina, irmãos, você cumprindo a vontade de Deus, tomando a decisão e agora você vai para onde? Levar a chibatada e vai para o cárcere. Sabe qual é a próxima lição que a gente aprende aqui? Cumprir a vontade de Deus não significa que tudo também dará certo, como a gente planejou. A gente pode enfrentar luta no caminho, a gente pode enfrentar perseguição no caminho, mas Paulo, ele não estava olhando para a perseguição, ele estava olhando para o que Deus tinha falado, e é por isso que à meia-noite, ele e Silas, enquanto todos nós poderíamos estar reclamando, eles estavam fazendo o quê? Adorando, irmãos. É por isso que quando a gente tem a certeza do que Deus nos mandou fazer, aconteça o que acontecer, nós vamos adorar, nós vamos exaltar. Sabe por quê? Porque até na nossa adversidade, Deus será glorificado. Nós vivemos um tempo em que há uma teologia que esqueceu o sofrimento. Há uma teologia que apagou o sofrimento do crente na Bíblia, quando na verdade Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Crente pode passar adversidade, crente pode passar sofrimento. A grande questão, irmãos, não é... Lembra do que Isaías disse? Se passares pelas águas, é assim que ele disse? Não, ele diz o quê? Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Então eu preciso lhe dizer uma coisa, se você ainda não sabia, é só uma questão de tempo, é quando. Mas tem uma coisa, o Deus que está com a gente lá fora é o Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, é o Deus que estava com Daniel na cova dos leões, é o Deus que está conosco. Não importa a circunstância, ainda que eu possa estar obedecendo, não significa que eu não vou enfrentar a luta. Eu vou enfrentar a luta, mas eu não estarei só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ah, meus irmãos, e quando a gente entende a doutrina do Espírito Santo, mais do que Deus conosco, é Deus em nós. Ele está conosco e em nós. Vamos passar a luta? Vamos. Pastor Rogério, não vai ser moleza não. Fica firme, irmã Érica. Porque na minha aula do seminário eu ouvi uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Pastor Heber Vasconcelos, 35 anos de ministério, foi lá pregar por menino chegando. Eu, 17 anos, Samara já estava. Nós entramos no seminário bem cedo, bem menino. E o sermão dele foi baseado em João Batista. Mas ele usou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. O ministério é como a vela. Para iluminar, precisa se desgastar. A vida do crente é assim. Para que ele ilumine, ele vai ser consumido. Mas ele não vai ser consumido por Deus, consumido pelo pecado. Nós precisamos ser consumidos por Deus. Nós precisamos deixar o pecado de lado. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. E eu termino dizendo, e a última lição do texto: nós passaremos por luta. Mas tem uma coisa, irmãos. Tudo isso, sabe por quê? Porque a nossa luta não é em vão, não. Quando Paulo está lá adorando, o terremoto acontece. E quando o terremoto acontece, tinha uma família ali, pai de família que lutava. E ele era responsável pelos presos. Mas existia uma lei sobre ele, que se ele perdesse os presos, ele ia ter que pagar com a sua própria vida.
Aí aquele carcereiro pega a espada e vai acabar com a sua vida. E ele ouve assim: opa, não faz isso não. Nós estamos todos aqui. Muitas das nossas lutas, das nossas adversidades, é para que Deus seja glorificado e outras pessoas sejam salvas. Eu me lembro de uma irmã muito querida, a irmã Anunciada. Ela teve um câncer terrível. E a gente visitando ela, a juventude da igreja, e eu me lembro que ela disse uma coisa assim: meu filho, eu gastei a minha vida inteira. Ela era feirante, ela tinha várias bancas, tinha umas 8 bancas de roupa, ganhava muito dinheiro com roupa. E ela disse assim: meu filho, eu trabalhei a minha vida inteira para mim, eu ganhei muito dinheiro. Mas tem uma coisa, Jesus permitiu que eu passasse essa enfermidade. E, irmãos, eu nunca cheguei para visitar aquela senhora que ela estivesse reclamando. E ela disse assim: mas foi na enfermidade que eu aprendi uma coisa. É aqui que Jesus tem me permitido ganhar muita gente para Ele. Muitas vezes a nossa luta e a nossa adversidade, porque quando nós não somos nada, é aí que nós estamos prontos para ser usados pelo Senhor. Quando não restar mais nada de nós, nós seremos cheios de Deus. E milagres vão acontecer, e vidas serão salvas. Eu queria chamar meu irmão aqui do teclado e eu queria nessa manhã só concluir fazendo um apelo. Eu queria só te fazer uma pergunta: como é que está a sua agenda? Como é que estão os seus planos? Talvez você está com a sua agenda assim, seus planos todos prontos. Eu também estava, irmãos. Eu tinha uma agenda pronta. Como menino assim do mato, da roça, eu gosto muito de rádio. E rádio para mim era uma paixão, e é. E eu queria ser radialista. Aos 14 anos eu entrei como menor aprendiz num grande sistema de comunicação do Brasil. Aos 17 eu era profissional de rádio. Mas lá na igreja tinha um tal de levar missionário. E esse negócio de levar missionário na igreja é um problema, irmãos, isso é coisa séria. E aí um dia chegou um homem lá chamado Pastor Ezequias. Estava plantando uma igreja lá no interior do Rio Grande do Norte. E ele começou a contar uma história, que tinha um homem que era um bêbado, dono de um bar. E o dono do bar se converteu. E o dono do bar aceitou a Jesus. E o bar acabou. E onde era o bar virou a igreja. E aquele homem, eu sabia que aquele negócio ia chegar num ponto. Sabe qual era o ponto, Pedro? Ia terminar a mensagem, ele ia dizer assim: tem gente aqui que está cheio de planos. Eu, criado na igreja batista, eu já sabia mais ou menos onde o negócio ia dar. E a minha vontade era ir embora, porque eu sabia que ele ia fazer um apelo. E qual era o apelo dele? Que tinha muitas pessoas ali que precisavam se lançar por inteiro na obra de Deus. E eu queria ir embora porque eu sabia que um daqueles que estava correndo há muito tempo, sabe quem era? Eu dizia assim: Senhor, eu tenho profissão. Senhor, eu tenho tudo. Eu quero te honrar onde o Senhor me mandar. Não que a gente não possa fazer isso, porque Deus, Ele quer te usar onde Ele te colocou. Mas há pessoas no reino de Deus que Ele tem um chamado específico. Como era o meu caso de Samara, como é o caso do pastor Rogério, que estava correndo até que um dia ele ouviu a história da chacrinha. E ele diz assim: eu vou vender minha chacrinha. Talvez hoje é você que tem uma chacrinha. Eu não vou te contar a história da chacrinha não, mas eu preciso te dizer uma coisa nessa manhã. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar os teus planos. Ele quer mudar a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Deus te trouxe para essa igreja. Talvez você nunca imaginasse que novembro de 2024, dia 10 de novembro, nessa manhã você estaria aqui. Você está, porque Deus é soberano. E Ele te trouxe aqui hoje, num dia em que você pensava não estar, e você veio hoje. E você não veio por causa da ceia. Você veio porque você queria vir. Mas hoje o Senhor te pegou na curva, como diz o carioca. Não adianta, meu irmão. Deus já falou com você. E você sabe o que Deus está chamando. O que Deus falou contigo. Em primeiro lugar,
Aqui há pessoas entre nós que têm um chamado ministerial, pastor Rogério, que dessa igreja vai sair muitos pastores, em nome de Jesus. Dessa igreja vai ser levantado missionários. Dessa igreja vai ser levantado homens e mulheres que irão às nações. Eu creio nisso. E a gente aqui que já entendeu isso. E se você sabe que Deus falou com você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Corajosamente, você que tem lidado com o chamado de Deus, eu queria que você viesse aqui. Deus me mandou aqui hoje para falar com você, porque essa igreja vai ser um celeiro de missionários. Essa igreja vai chegar nas nações. Pode vir aqui, minha irmã. E eu quero chamar o pastor Rogério e a irmã Érica para estar aqui recebendo esses obreiros que estão vindo aqui para frente. Sabe por quê, irmãos? Uma igreja não é feita com um casal. Um casal é muito importante, mas vai precisar de mais gente. E Deus já falou com você. Talvez você tenha um chamado pastoral. E Deus já falou com você. E esse chamado pastoral, ele vai começar aqui. Primeiro lugar que a gente é pastor é na igreja que a gente cresceu. A gente só é bênção longe se a gente for bênção perto. E aí eu preciso dizer a você, se Deus falou ao seu coração, saia do seu lugar e venha ficar aqui com o casal pastoral dessa igreja. Porque é um casal que ama, que cuida, que zela, que vai caminhar com você. Eu te peço em nome de Jesus, saia do seu lugar. Se Deus te chamou, não fuja do chamado de Deus, irmãos. O melhor lugar do mundo é a vontade de Deus. Fugir do chamado de Deus é ir para o porão do navio. É isso que Jonas viu, é ir para a boca do peixe. Não queira isso, e não é por medo não, estou falando por obediência. Se Deus falou ao seu coração, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Pastor, como é que vai ser isso? Eu não sei, dia que eu fui lá na frente não sabia, isso já tem quase 25 anos. É Ele que cuida da gente. Agora, meu irmão, Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar a sua família, Deus quer fazer obra grande através de você. Deus quer que no próximo batismo tenha gente sendo batizada aqui que você ganhou para Jesus. Deus quer que você abra aquela sala que Ele te deu para abrir um pequeno grupo ali, um grupo mentoria, para a gente ser abençoado ali. É isso que Ele quer fazer. Ele está falando para você, passa a Macedônia, passa a Macedônia, passa a Macedônia. Você que entendeu que o Senhor te chamou para fazer algo mais com Ele. Aqui em Santo André, onde Ele te colocou, eu queria que você viesse aqui do lado de cá agora. À minha esquerda, eu quero orar com você. Pastor, eu não sei o que vai ser. Eu quero abrir a minha casa para um grupo pequeno. Eu quero abrir a minha casa para abençoar alguém. Eu quero evangelizar alguém. Se esse desejo está ardendo no seu coração, sai do seu lugar. Eu queria que você viesse aqui, que nós vamos terminar esse culto orando agora. Eu queria que corajosamente você dissesse assim, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está me chamando para mais. O Senhor não me trouxe para essa igreja aqui por um acaso, não. Eu já estou entendendo que o Senhor está mexendo comigo. Eu vou dizer assim para a irmã Érica, eu posso ajudar no ministério infantil, eu quero ser um voluntário, eu quero trabalhar ali na recepção, eu quero trabalhar no estacionamento, eu quero estar lá na cozinha, eu quero é servir, eu quero fazer parte ainda mais do que Deus já está fazendo nesse lugar. Eu queria que você saísse do seu lugar. Eu sei que essa é uma igreja de servos. Eu sei que essa é uma igreja maravilhosa. E nós vamos orar nesta manhã. E eu queria orar com você. Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida desta igreja, porque esta igreja é do Senhor, Pai. Ela estava nos seus planos há muitos anos antes, Pai. Desde a fundação do mundo. E nós estamos vendo agora a revelação do Senhor acontecer aqui. E o Senhor está chamando pessoas, o Senhor está trabalhando nos corações. Continue a abençoar, Pai. Continue a abençoar o pastor Rogério e a irmã Érica. Toma eles diante do Senhor. Toma, Senhor, esta igreja nas tuas mãos. Pai, que o Senhor continue fazendo milagres como o Senhor tem feito aqui. Que esta igreja continue a prosperar. Que este lugar seja pequeno para o muito povo que o Senhor tem nesta cidade. Ó Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesta igreja. Ó Espírito Santo, continue a falar aos corações, dando autoridade, sabedoria. Pai, estes irmãos que entenderam a vocação, que o Senhor os abençoe poderosamente. Eles que ouviram a tua voz, toma eles nas tuas mãos. Aqueles que vieram aqui, se consagrando ainda mais, toma eles nas tuas mãos. Pai, supra todas as necessidades, abre todas as portas, e que muito breve, Pai, nós possamos continuar a ouvir notícias alvissareiras, que esta igreja tem avançado, gente está sendo salva, a fé confirmada, uma doutrina coerente.
Que o Senhor continue a abençoar pastor Rogério e irmã Érica de maneira muito especial. O Senhor tem confirmado em cada detalhe o ministério deles, porque o Senhor os levantou de maneira sobrenatural. Foi o Senhor e não foi os homens. E o Senhor está confirmando isso de cada maneira. Toma, Pai, esta igreja nas tuas mãos poderosamente, e que possamos avançar para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.